Esses carros que rodam assim, ó, a maioria é tudo cliente, aqui é todas prostitutas aqui. Cada esquina tem 2, 3. Neste documentário você vai conhecer o submundo das mulheres transexuais e a prostituição. A prostituição, ela é uma sobrevivência, um empreendimento de sobrevivência. E é um empreendimento porque por trás da prostituição tem um aluguel para pagar, tem telefone, tem filho para alimentar, tem cafetão para pagar. Brasil, o país que mais assassina mulheres trans e como são vistas pela sociedade. A minha surpresa seria que eu teria problemas com o meu pai e eu tive com a minha mãe. Esta é a Avenida Indianópolis, uma região nobre de São Paulo. De dia o comércio é bem ativo. À noite o cenário também não é diferente. Só que agora o comércio é outro. A prostituição. A barganha pelo dinheiro em troca do prazer. Esta região é um dos maiores pontos de prostituição de mulheres trans. Durante a semana, as profissionais do sexo são mais discretas e têm menos concorrência. Aos finais de semana, em cada esquina tem pelo menos uma ou um grupo de mulheres trans. Tivemos a oportunidade de conversar com a Renata, que preferiu não ter a sua imagem revelada. Falamos também com Marília Castro e Dandara Hudson, advogada e ativista do movimento LGBTQI+. Mulheres transexuais com os mesmos ideais e barreiras, contudo, histórias diferentes. Eu passei pelo processo que a maioria de nós passa, né? O processo de exclusão, fui expulsa de casa, mas geralmente a família é o primeiro núcleo aonde a mulher travesti, o corpo trans, ele não é aceito. Geralmente, o segundo lugar de maior violência e da onde nós somos expurgadas é o espaço escolar. Né? E não é à toa que isso gera os dados que nós temos hoje, que 90% das mulheres travestis e transexuais no Brasil tem como única fonte de renda a prostituição. Segundo o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, CEDEC, realizada essa pesquisa em 2021, no que se refere à principal ocupação exercida pela população entrevistada, destaca-se o percentual elevado de travestis, 46%, e de mulheres trans, 34%, que se declararam profissionais do sexo. É prostituição e profissão. A gente não enfeita. Eu absorvi isso muito com naturalidade, porque até os 35 anos eu fui profissional do sexo. O dinheiro vale, mas as outras coisas não, né? Mas acaba fazendo por causa do dobro, do triplo do dinheiro. O problema é a prostituição ser a única alternativa para mulheres travestis e transexuais. Então, isso é uma linearidade de violências que acontecem. Família, escolas, jogam a gente na rua e, consequentemente, a gente cai fadada nesses números que nós temos hoje. Se tratando de qualificação profissional, 43% do total das pessoas participantes da pesquisa afirmaram ter formação técnica ou específicas para exercer determinadas ocupações no mercado de trabalho. O acesso aos cursos profissionalizantes dependem prioritariamente da conclusão do ensino médio, o que não inclui boa parte das entrevistadas. Observe o percentual neste gráfico, principalmente nas áreas de ocupação profissional que mulheres trans, travestis e não binárias ocupam. Já neste gráfico, mostra as ocupações secundárias. Hoje você pratica qual o preço do seu programa? R$100. 1 hora. 1 hora, mas nunca vai ser 1 hora, sempre tem um dinheiro a mais, entendeu? Depois de 20 minutos pede mais dinheiro, depois de da meia hora pede mais dinheiro, entendeu? Como é que é? Sempre rola alguma coisa a mais. Por noite, quanto você tira mais ou menos? Hoje em dia, uns 500, 400. No exterior, as transexuais são mais aceitas na sociedade. Neste gráfico, os números são de 0 a 100. Quanto mais próximo do 100, maior a aceitação do país. Eu tinha residência fixa na Itália.
E de 2010 a 2016 eu tinha residência fixa na Espanha. Viajava para outros países, fazia outros cabarés, porque além de fazer a prostituição, eu fazia também as performances. Enfrentar os perigos da rua não é uma escolha. Então não é uma opção. A prostituição ela é uma sobrevivência, um empreendimento de sobrevivência. E é um empreendimento porque por trás da prostituição tem um aluguel para pagar, tem telefone, tem filho para alimentar, tem cafetão para pagar. Então, essas mulheres administram esse recurso para sobreviverem. A pesquisa revela, em segundo lugar, a casa dos familiares como um ambiente que não é aceita. 25% evita ou deixa de frequentar a casa dos pais ou familiares, por não se sentir bem. 18% frequenta às vezes, mas evita. 21% das entrevistadas afirmaram que sofreram agressões físicas mais de 4 vezes em seu lar. Quando o lar deixa de ser um lar, é inevitável a saída de casa. A família, por falta de conhecimento, de instruções, né, acaba muitas vezes não aceitando a opção sexual do filho ou da filha e muitas vezes acaba fazendo a exclusão. A única opção que ela vai encontrar é no mundo. Eu convivo com algumas trans, impressionadas de travestis. Tem uma lá em casa que tá com o braço quebrado, que eu tava bêbada, aconteceu alguma coisa que o cliente quebrou o braço dela. Quebrou aqui a clavícula dela. Muitas situações que ocorrem também, que são muito comuns. O cara acaba adquirindo HIV ou alguma outra IST e ele deduz que isso foi da última pessoa que ele teve a relação. Aí quer atrás dessa pessoa, quer matar, quer bater, quer agredir. A Lei Maria da Penha ela foi editada, mas não incluiu taxativamente as mulheres trans nessa lei. Hoje a gente depende de jurisprudências, hoje a gente depende de boa vontade de delegados para registrar a ocorrência ou não. Então, nós não temos uma legislação forte em relação a isso, né? Na prática não funciona em algumas regiões, isso principalmente, como na região norte, onde eu vivo. Então, e outra observação, não existem leis federais, não existem decretos federais que regulamentem o direito de pessoas travestis e transexuais. Todos os nossos direitos, eles são regulamentados hoje por resoluções, portarias, por normativas, então não funciona. Neste grupo de pessoas trans entrevistadas, no total, 43% declararam ter sido vítima de violência física devido à sua identidade de gênero. Dentre as travestis, a frequência é maior e alcança 58%. Os resultados obtidos nesta pesquisa reforçam os índices de que a prática de prostituição aumenta a exposição de travesti e mulheres trans ao ambiente noturno e urbano. Já fui violentada fisicamente várias vezes. Essas aqui são cicatrizes de faca que eu tenho aqui do período que eu morava na rua. A sociedade em que a gente vive, ela enxerga o corpo da mulher trans como um corpo marginalizado que não tem direitos sociais, inclusive nem direito à sobrevivência. Então, esse corpo ele está passível de sofrer violência o tempo inteiro, independente de onde essa mulher travesti esteja. Eu, mesmo advogada, trabalhando no meu escritório, indo para fora, fazendo toda aquela rotina jurídica, eu estou passível de ser agredida a qualquer momento só por ser travesti. Porque não está escrito na minha testa que eu sou advogado, escrito na minha testa o que eu sou. Na hora que a sociedade olha para o meu corpo, ele só enxerga uma travesti e já liga isso direto à prostituição. Logo, esse corpo é descartável, logo esse corpo pode ser agredido, porque ele é moralmente incorreto. A gente só tinha como opção as esquinas, e sair de casa depois das 18, porque a gente não saía de casa no dia. Aí, se a pessoa trabalha num salão de beleza, o LGBT tem que ser engraçado, porque ele tem que servir ali como palhaço do circo de entreter aquelas clientes que estão ali. Você tem que contar piadas, tem que ser engraçado, você tem que... Se você é totalmente fora disso, você não é bem-vindo também num espaço desse. Porque as pessoas acham que a gente é um personagem, assim. Elas esquecem que as pessoas são aquilo que elas são. A sociedade é bem hipócrita, né? Porque eles deixam a mãe dos filhos deles em casa e vêm procurar travesti na rua, entendeu? Porque 99,9%, eu acho, são casados que saem com a gente, entendeu? São homens heterossexuais que têm fetiche com transexuais, mulheres fálicas, mulheres com pênis. Que passabilidade é o quanto aquele corpo passa sem ser percebido pela sociedade. Para um corpo trans passar, ele tem que se parecer, tá dentro do molde de um corpo cisgênero. Ele tem que ser modelado, ele tem que ser, não pode parecer trans.
Então, isso é uma consequência do imaginário cis heteronormativo sobre os corpos das mulheres travestis e transexuais, de que uma mulher trans, uma mulher travesti, ela só é digna de respeito se ela passar despercebida, ou seja, ela tem que modificar o corpo, colocar as próteses e papapá. Ele não pode existir de maneira genuína, sabe? Ele não pode existir dessa forma. No meu entendimento e no meu conhecimento, né, que as empresas muitas vezes acham que as trans, elas não são capazes, que elas são mais explosivas, né, que os demais funcionários não vai receber, né, de braços abertos, não vai, muitas vezes vai ter que lidar, né, com algumas outras empresas que também têm o preconceito com aquela pessoa que decidiu mudar de sexo ali, naquele caminho, pela opção sexual dela. Nós precisamos acolher pessoas trans, nós precisamos nos incomodar por não ter pessoas trans nos espaços onde nós frequentamos e nos questionar por quê. E nos questionar principalmente por que nós nos sentimos à vontade com isso, por que nós não nos incomodamos com isso. Perceber o quanto nós somos transfóbicos dentro de nós e o tamanho dessa transfobia para que a gente consiga desconstruí-la. Eu acho que o que a gente precisa é de um pouquinho mais de sororidade entre as mulheres, eu acho de solidariedade enquanto sociedade, e que daqui 10, 15 anos as pessoas vão se lembrar assim: nós tivemos uma trans que trabalhou aqui. Quando outras chegarão aqui para ocupar este espaço, mais no jurídico, na imprensa, na contabilidade, é nesses espaços em que elas vão adentrar, porque nós estamos ocupando as universidades, preparando essas novas gerações para que elas sintam e tenham certeza que elas podem e elas vão ocupar qualquer lugar. A gente pode estar onde a gente quiser.